Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Tecnologia de Leite e Derivados. Nessa semana vamos falar um pouco sobre um queijo ricota. Esse produto, para alguns especialistas, ele não é denominado queijo, para outros especialistas ele recebe um outro nome de queijo de albumina, em função do tipo de proteína que a gente faz a concentração para obter esse produto. Mas antes de falar da ricota, eu gostaria de falar da matéria-prima da ricota, que é o soro de leite. Então, o soro de leite, até bem pouco tempo, ele era considerado um produto destinado quase que exclusivamente à alimentação animal. Então, era um subproduto da indústria de laticínios. A característica mais marcante do soro de leite está relacionada ao seu poder poluente das águas que são descartadas na indústria de laticínios. Então, para se ter uma ideia desse poder poluente, quando a gente fala o indicador mais comum utilizado na indústria, é o indicador de DQO, demanda química de oxigênio. Então, para que eu conseguisse tratar de uma forma ecologicamente correta o resíduo da indústria de queijos, eu precisaria de uma estação de tratamento de efluentes cerca de 3 vezes maior do que a área disponível para a indústria de queijo. Então, essa briga com o soro de leite, durante muitos anos, o poder público, o Ministério Público, fez uma vigilância acirrada com relação ao descarte de forma sustentável nas estações de tratamento, mas como é um custo muito elevado e também em função da qualidade do soro, pensando no aspecto nutricional, a proteína do soro ela tem uma qualidade biológica até superior à caseína, que é a proteína principal do leite. Então, em função desse aspecto nutricional, já há muitos anos, alguns pesquisadores vêm desenvolvendo e melhorando produtos à base de soro. Então, os produtos mais comuns, o mais comum é a ricota, é o que a gente vai falar um pouco mais hoje, mas um outro produto é o soro de leite em pó, que é muito utilizado nas indústrias, na indústria de biscoito, na indústria de panificação. E recentemente um produto derivado do soro de leite também ganhou destaque no mercado, que é o concentrado proteico de soro. Então os aficionados pelas academias, eles têm buscado um suplemento no mercado, e esse suplemento dentre os inúmeros suplementos que são ofertados, o mais famoso é o Whey Protein, que é o concentrado proteico de soro. Bom, que produto é esse? Esse concentrado proteico nada mais é do que o soro de leite que eu obtive na produção dos queijos, seja ele Minas Padrão, Minas Frescal, mussarela. Esse soro ele passa por um tratamento numa membrana, um sistema de membrana. Essa membrana pode ser ultrafiltração ou nanofiltração, e com isso eu vou fazer uma concentração dessas proteínas. Depois de que fizer essa concentração, que eu tivesse concentrado proteico de soro, eu vou jogar esse concentrado proteico num sistema de spray dryer, que é o mesmo sistema utilizado para a fabricação de leite em pó. Então, aquele produto que até bem pouco tempo era destinado à alimentação animal, hoje ele é um produto super nobre. Então a gente vê esses produtos sendo vendidos em lojas especializadas em suprimentos para a linha fitness, até 4 vezes mais do que um simples quilo de leite em pó desnatado ou integral. Lembrando que o leite em pó integral ele tem 26% de proteína, o leite em pó desnatado tem em torno de 33% de proteína, e os concentrados proteicos dependendo do fabricante, eu posso ter entre 25% e até 80% de proteína. Então, na maioria das indústrias, o soro de leite, como a tecnologia de membrana não é uma tecnologia tão simples, é uma tecnologia cara, então ela não está disponível na maior parte das indústrias. Então, o que a indústria faz com o soro de leite? A maioria faz a ricota. Então, a ricota, como eu disse no início, para muitos não é considerado um tipo de queijo, para outros ela é denominada queijo de albumina. Então, o soro de leite
que eu obtive na fabricação de queijo. Eu vou fazer um tratamento filtração, que é o mais simples. Como eu pego, quando eu utilizo soro fresco, assim que eu acabei a produção de queijo, eu já tenho soro disponível. Então esse soro deve estar em torno de 12 graus do Dornic. Depois que eu pegar esse soro, vou jogar no tanque. Eu geralmente posso utilizar entre 5% e 20% de leite na produção da ricota. Então eu pego esse leite, esse soro, faço um tratamento, o primeiro tratamento de filtração. Dependendo da acidez do Dornic, se ela tiver com 12 graus, geralmente o soro fresco está com essa acidez, eu faço uma redução da acidez com algum redutor. Posso usar principalmente bicarbonato de sódio, posso usar carbonato de sódio, posso usar hidróxido de sódio. Lembrando que qualquer redutor que eu utilizar tem que ser de grau alimentício. Então eu faço uma redução para entre 8 graus e 9 graus do Dornic. Como é feita essa redução? Eu simplesmente pego o volume de soro, multiplico pelo grau, pela quantidade de acidez de grau Dornic que eu quero reduzir, multiplico por 9,4 e divido pelo percentual da pureza do bicarbonato. Eu vou achar isso direto em grama de bicarbonato a ser utilizado. Bom, depois que eu reduzir essa acidez para 8 graus Dornic, eu começo a fazer um aquecimento nesse soro. Esse soro vai ser aquecido lentamente até em torno de 65 graus. Quando atingir 65 graus, eu vou fazer a adição do leite. Então, geralmente, as indústrias, dependendo do custo, dependendo do mercado, dependendo da especificação da ricota, da marca, ela pode adicionar mais ou menos leite. Então, caso eu adicione 10% de leite, que é um valor médio, né? Quando o soro atingir 65 graus, eu adiciono lentamente esse leite e continuo o aquecimento. Esse aquecimento vai durar até o soro, né, a mistura soro-leite atingir 90 graus. E aí eu vou adicionar o meu ingrediente que vai acidificar o meio para obter a ricota. Esse meio geralmente é um meio ácido, então eu posso adicionar, na indústria a gente adiciona ácido lático a 85% diluído em água. E eu vou adicionando esse ácido lático até obter a coagulação, a floculação das proteínas. Bom, um outro ácido que eu poderia utilizar é o ácido acético, que é o vinagre. Mas como o ácido acético é um ácido muito fraco, eu precisaria colocar um volume muito grande, e aí eu correria o risco de ter sabor de vinagre na minha ricota. Então depois que eu adicionei o ácido lático, lentamente, né, já diluído em água, eu vou ter uma floculação dessas proteínas do sólido do soro, né? O soro tem em torno de 6% de sólido. Dentre esses 6%, 4,8%, né, quase que 80% do soro líquido é lactose. Então eu tenho muito pouca proteína, e é por isso que o rendimento da ricota não é um rendimento tão bom quanto o queijo. Lembrando lá no rendimento de queijo, enquanto eu gasto 10 litros de leite para fazer 1 kg de queijo, seja ele mussarela, prato ou Minas padrão, eu gasto em torno de 30 litros de mistura soro-leite, dependendo da concentração do leite, para obter 1 kg de ricota. Claro que esse rendimento vai ser definido em função tanto do teor de sólidos do soro. Então, quanto mais, lembrando que lá no queijo, enquanto eu estou fazendo o queijo, a minha preocupação é aproveitar o máximo possível de sólidos do leite. Então, quanto mais pobre o meu soro sair, melhor o meu rendimento do queijo. Então, quanto mais pobre for o soro que eu for utilizar para ricota, menor vai ser o rendimento no produto ricota. Uma outra característica, uma outra ação que vai afetar o rendimento da ricota é a obtenção, é a retirada dos flóculos de ricota do tanque. Bom, assim que flocular, eu paro de adicionar o ácido e vou retirar isso com o auxílio de uma escumadeira, de uma colher, de uma peneira, dependendo da ferramenta que se tem na área de fabricação, e vou colocar isso numa forma. A forma pode ser a forma do Minas Frescal, pode ser a forma do Minas Padrão com dessorador, pode ser a forma do queijo prato com dessorador, e vou deixar essa forma por uma meia hora até escorrer. Depois que ele escorreu durante meia hora, eu vou colocar isso em câmara fria, essa ricota, e no dia seguinte a ricota já vai estar pronta para consumir.
Bom, com relação ao sal, a ricota existente no mercado, ela pode ou não ter sal. A maioria das ricotas, né, ofertadas no mercado nacional, ela não tem sal. É por esse motivo que os nutricionistas recomendam o consumo de ricota em pessoas que estão fazendo algum tratamento para emagrecimento, com um outro tratamento qualquer. Mas eu posso adicionar sal, como também posso adicionar especiarias na ricota. Então existem hoje ricotas condimentadas à base de orégano, à base de presunto, ricota recheada, condimentada com pedaços de mortadela, de bacon, etc. Então é muito comum a ricota condimentada. E um outro produto ricota muito comum no mercado é ricota defumada. Então como é que eu faço essa defumação? A ricota, depois de firme, depois que eu tiver certeza que ela já perdeu a maioria da água, né? A ricota como produto final ela vai ter em torno entre 60% e 70% de umidade. Então ela vai ter menos umidade até do que mais umidade até do que o Minas Frescal. Mas depois que ela pegar o formato, tiver um formato característico, eu posso levar essas formas de ricota para uma câmara de defumação e deixo em torno de 60, 70 graus por até meia hora, entre 20 minutos e meia hora. E isso vai depender também da característica físico-química da minha ricota. Então, geralmente, em torno de 20 minutos, ela já atingiu o ponto ideal de defumação. E essa defumação é uma ação simples, é uma operação simples, mas que vai agregar valor ao meu produto. Bom, recentemente, a ricota, né, que até então ela era vista como um aproveitamento de um subproduto, né? As indústrias achavam, né, que fazer ricota era um trabalho muito grande para ter pouco rendimento. Então a viabilidade econômica ela não existia até então. Só que recentemente apareceram nos mercados alguns produtos à base de creme de ricota. Então, por mais que a indústria não tenha esse produto no seu portfólio, não comercialize o creme de ricota, algumas indústrias começaram a pegar a ricota e, ao invés de colocar no mercado varejista, fazer repassar essa ricota para grandes indústrias que produzem o creme de ricota. Então, a viabilidade econômica da ricota teve uma melhora significativa em função desses cremes de ricota. Da mesma forma que outros cremes apareceram, creme de Emmental, creme de Minas Frescal, o creme de ricota acabou pegando carona nesse nicho de mercado e hoje é um produto considerado nobre. Então nós temos marcas tradicionais, marcas bem conceituadas na área de queijo, que produzem o creme de ricota. Bom, então falando de ricota, como eu disse, não é uma operação muito complicada, e a grande vantagem de se utilizar o soro da ricota é que eu reduzo o impacto ambiental. Então o soro que sai lá do queijo ele tem em torno de 6% de sólidos. Eu retiro parte desses sólidos com a fabricação de ricota, e aí o soro que sobrar né, da fabricação de ricota eu posso também fazer bebida láctea. Então é um caso de utilização bem sustentável. Então retirei soro do queijo, retirei parte de sólidos do soro da produção de ricota e depois aproveito o restante do soro, que ainda vai ter 4,8% de lactose, não vai ter tanto sólido quanto o soro original, mas ainda é um produto que eu consigo produzir outros derivados lácteos. A indústria química ela utiliza também o soro de leite como matéria-prima, e aproveitando com foco no açúcar do leite, né? Na ricota a gente teve o foco na albumina, então eu fiz um concentrado de proteína de soro, né? Então lembrando que o leite ele tem, só para a gente recordar o que é a proteína do soro, o leite ele tem em torno de 3,5%, dependendo da alimentação do gado, da raça do gado, da época do ano. Desses 3,5%, né, 80% é caseína e 20% são consideradas proteínas do soro. Essa lactobumina e lactoglobulina, que é as que eu concentro, principalmente a lactobumina no queijo ricota, o soro
que eu descartar da produção de ricota, eu posso enviar para uma indústria química, e essa indústria química ela vai obter um produto chamado ácido lático. Quer dizer, o mesmo ácido lático que foi um ingrediente para ricota, para mim produzir ricota, eu consigo produzi-lo a partir da fermentação da lactose do soro, com algumas bactérias específicas, né? É uma operação unitária mais complexa, por isso que é feito na indústria química, onde eu consigo uma obtenção de ácido lático até 85%. Bom, então é um ciclo de produção bem interessante, que utiliza esse ingrediente. A especialidade uma especialista que fez esse trabalho, começou com esse trabalho, foi o departamento de farmácia da UFMG. Então esse know-how de transformação de produção de ácido lático, utilizando matéria-prima soro de leite, foi desenvolvido no departamento de farmácia há cerca de 25, 30 anos, e desde então a indústria química tem utilizado bastante essa matéria-prima para a produção. O grande problema do soro de leite, além do problema do impacto ambiental, está relacionado com a logística de captação. Então no Paraná, por exemplo, existe uma empresa, uma indústria de laticínios de grande porte, que descartava muito soro, tanto na estação de tratamento, quanto descartava direto em leito de rio. E aí, em função do volume de soro, uma outra indústria foi construída ao lado para captar todo o soro e fazer soro em pó. Então o soro em pó hoje, ele é uma matéria-prima, um ingrediente importante na indústria, tanto de sorvete quanto de panificação. E aí esse boom de mercado de soro de leite, que até então a gente julgava no Rio, a indústria julgava no Rio, o Brasil começou a fazer um melhor aproveitamento dessa matéria-prima. Lembrando que o soro de leite em pó, ele foi uma questão de briga, principalmente em nível de Mercosul, porque nós recebíamos soro de leite em pó da Argentina, soro importado da Argentina, do Uruguai, até dos Estados Unidos, também vinha muito soro de leite em pó, e julgávamos a matéria-prima no rio, quer dizer, contaminávamos o nosso meio ambiente com o descarte de soro de leite nos leitos de rios, e acabávamos comprando soro de leite em pó importado. Bom, com o desenvolvimento da tecnologia de secagem, com a melhoria de captação do soro, de reaproveitamento de soro, hoje praticamente não existe tanta importação de soro em pó como havia há 10, 20 anos atrás, quando houve a briga de alfandegária, né, tarifa alfandegária, onde o Brasil, para inibir essa importação maciça de soro de leite em pó, teve que elevar a tarifa de importação, que na época era em torno de 12% a 15%, para 27,5%. Então só assim, só onerando o custo do produto importado, é que as indústrias que utilizavam soro em pó como matéria-prima, como ingrediente, como as indústrias de ingredientes, as indústrias de composto lácteo, as indústrias de panificação, pararam de importar o produto soro em pó e deram uma atenção maior ao produto nacional. Bom, então, na próxima semana nós vamos falar de mais assuntos relacionados a queijo. Por hoje nós ficamos por aqui. Tenham uma boa semana e bons estudos.